Olá pessoal, como vai? Começando aqui mais uma live de quarta-feira às 17 horas, sempre com aspectos práticos da advocacia trabalhista, comigo e com a professora notável Carolina Tupinambá, que já devia estar aqui, como diz por aí, já estava aqui de tocaia, porque eu entrei, foi quase a primeira a entrar, e vindas à nossa super querida, mega professora Carolina Tupinambá. Professora Carol Tupinambá, que é a musa dos notáveis, a nossa grandíssima professora, e conosco lá diretamente do Rio de Janeiro. Não sei se eu ou ela travados. Seria bom se vocês já me falassem, se vocês estão me ouvindo, ou se a professora Carolina está travada, mas hoje nós vamos continuar falando sobre estabilidades e garantias de emprego, aspectos práticos, né, voltados para o dia a dia. Uma vez que na quarta-feira da semana passada, às 17 horas, a gente avançou um pouquinho nesse tema, Carol voltou, vocês avançaram um pouquinho nesse tema junto conosco e hoje a gente vai dar continuidade. Carol, querida, tudo bem, professora notável? Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Estamos aí na luta. Eu acho assim, eu tava até colocando, a minha internet está boa, não tá? Porque eu tô até no escritório, estranho. Tá boa, não tá? Internet? Você tava travada agorinha, né? Mas Ah, agora tá ok. Não, não tá mais ok, tá vendo? Estava ok, não está mais ok. Problemas da tecnologia. Mas eu vou conversando com vocês, notáveis. Ó, você tinha travado e voltou. Conversando com vocês, notáveis é, e demais audiência, podem mandar as perguntas sobre estabilidade e garantia de emprego aí naquele chatzinho, naquele botzinho de perguntas e respostas para a gente não perdê-las. Enquanto isso, eu estava aqui introduzindo e dizendo que hoje é a continuação de quarta-feira passada, onde a gente começou a falar sobre esses aspectos práticos. E hoje vai ter uma surpresa aqui na live. A professora Carol vai fazer ao vivo, pela primeira vez na história desse país, um sorteio ao vivo, nunca antes na história do Brasil, um sorteio ao vivo de um membro da comunidade notável de prática trabalhista, sem ter inscrição, uma inscrição que não é possível fazer nem pagando, né? E tá parecendo casa do BBB, quando o povo entra depois de começado de surpresa, assim, né, Carol? Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar e falar de direito, estabilidade e garantias de emprego, aspectos práticos. Continuar esse tema. isso. Eu acho que a gente falou, a gente fechou falando de grávida, né? Isso que eu estava mapeando aqui. Então, por exemplo, a gente não falou da parte toda de cooperativa, a gente não falou de deficiente, a gente não falou de conselho, membros de conselho curador. Acho que a gente pode seguir nesses detalhes. O aprendiz também, né? Eu sei que você deu uma aula para os notáveis de mais de 3 horas, sei lá, só de estabilidade, né? A gente está aí batalhando em duas livezinhas de 40 minutos. Mas eu acho que a gente pode falar, acho que a gente pode começar pelo acidentado, que o acidentado é o mais problemático desse, pelo menos é o que mais dá o que falar, desses que ficaram faltando. Né? E aí eu acho que ele ganha também uma relevância especial nesse momento de pandemia, até em relação àqueles que vão defender a tese de que a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional para aqueles que trabalham em atividade de risco. E aí o artigo 118 da Lei de Benefício vai falar que a partir de cessado o benefício, o trabalhador teria, então, um ano de garantia contra a dispensa arbitrária. O primeiro grande problema que aparece na vida prática, né, Rafael, é assim, muita gente não recebe o benefício, por exemplo, o trabalhador aposentado, né, esse é um clássico. Ele não vai receber o benefício porque ele já recebe a aposentadoria, mas ele pode perfeitamente estar afastado por conta de um acidente de trabalho. Como é que ficaria em relação a essa hipótese?
tem várias outras conjecturas, outras circunstâncias em que o trabalhador não necessariamente ele vai receber o benefício, mas ainda assim, né, a ideia, né, quando a gente fala de mens legis, é justamente você proteger a empresa, não desligar aquele trabalhador que está tendo um prejuízo na saúde que foi desencadeado justamente pelo trabalho. Então, acho que a interpretação tem que ser ampla nesse sentido, apesar da gente estar falando de garantia contra a dispensa, quer dizer, a gente está ceifando o direito potestativo do empregador de encerrar o vínculo trabalhista, mas aqui eu costumo ver nos tribunais e defender que nós temos que ter a interpretação mais ampla possível, inclusive agasalhando esses trabalhadores que, por uma razão ou outra, não vão receber o benefício, quanto mais essa data de corte de cessação do benefício. Não sei como é que você vê isso. Bem, vamos lá. Para estar todo mundo na mesma página, é aquela história, né? Menos de 15 dias de acidente de trabalho não gera estabilidade. Isso, por mais que seja óbvio para quem atua no direito do trabalho, isso não é tão óbvio no dia a dia laboral. Não é tão óbvio aí para quem está começando também, para quem está em outras áreas da advocacia. Por quê? Porque as pessoas pensam, não, tem acidente de trabalho, tem instabilidade. E a professora Carol está levantando justamente situações de que a lei fala, recebeu o benefício, que é ter mais de 15 dias, e aí, consequentemente, o trabalhador ele é encaminhado ao INSS. Só que temos situações, e eu até separei aqui uma jurisprudência que é uma jurisprudência que eu vou usar na aula, que eu ainda não dei essa segunda parte da aula, que é aquele trabalhador que já é aposentado, Carol. O trabalhador aposentado, ele sofre um acidente de trabalho e ele não recebe o benefício. Por que ele não recebe o benefício? Porque ele não pode acumular os benefícios, em razão da legislação previdenciária. Aí olha esse julgado aqui, inclusive da ministra Dora. Veja, estabilidade provisória, acidente de trabalho, empregado aposentado. Em caso, evidencia-se que o não recebimento de auxílio doença acidentária decorreu de expressa vedação ao acúmulo de benefícios previdenciários. Artigo 86, parágrafo 120, parágrafo 2º e o 124.1 da 813, né? E aí, restando preenchidos os demais requisitos para o reconhecimento da garantia provisória no emprego, haja vista serem incontroverso o afastamento superior a 15 dias e a ocorrência de acidente de trabalho, a não percepção do auxílio decorrente de óbices legais à acumulação não se mostra capaz de obstar o reconhecimento do direito à estabilidade acidentária. Se alguém tiver curiosidade aí para conhecer esse julgado, é o RR 619, dígito 02 de 2010, ele foi julgado agora no DJE de 2016. Então isso demonstra que quando ele está aposentado e não pôde receber, ele tem direito à garantia. A outra situação que você me provocou é quando ele não tem carteira assinada. E essa é uma situação que é até muito curiosa, né? Ele não tem carteira assinada e uma vez um aluno até me perguntou na sala de aula, mas isso é contraditório. Como que eu vou estar com um empregado sem carteira assinada querendo a estabilidade, querendo a reintegração, dizendo que ele não pode ser dispensado, não posso rescindir um contrato que não existe. E aí a gente tem que lembrar aquilo, né? Não é porque a carteira não está assinada que o contrato não existe. Lá atrás a gente lembrava que o contrato de trabalho ele pode ser tácito, né? Ele não precisa ser necessariamente, inclusive, expresso, muito menos escrito e anotado. Ele pode ser tácito e o trabalhador está trabalhando sem carteira, portanto, vai ser garantida a ele a estabilidade. O que é muito interessante a gente analisar é se sofreu o acidente, se esse acidente tem nexo de causalidade, com causalidade, ou se ele tem um nexo técnico epidemiológico aí com a atividade que a empresa exerce. Se ele tem, portanto, um dano, já que ele vai ficar mais de 15 dias afastado. Imprescinde a culpa. A gente não está analisando culpa, a gente não está analisando dever de indenizar. A gente está analisando a estabilidade. Tanto o acidente de trajeto é o melhor exemplo disso. A empresa não tem nenhuma relação com aquele acidente de trajeto,
mas existe essa estabilidade. Perfeito. Agora, me chegou um caso que eu achei muito interessante, ainda não resolvi. De um intermitente, olha, um intermitente que se queimou e aí vai ter que ficar afastado mesmo, teve uma queimadura feia. Ele trabalhava em bar-restaurante, mas sofreu uma queimadura e vai ficar afastado. Bom, já entrou, vai entrar em benefício, até a empresa emitiu a CAT e tudo, mas a questão né? No contrato intermitente, quer dizer, ele vai ter o direito, quando cessar o benefício, vai retornar, ok, mas como é que vai funcionar essa logística? A empresa na dúvida em relação a isso. Eu não sei se ela teria que pedir, né, que fazer a mesma média de retribuição do período anterior, né? A lei é completamente omissa sobre isso, mas também se a gente pensar, bom, é só ela garantir que ele não vai ser demitido, mas tudo bem, ele pode ficar um ano sem ser convocado. Então, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu estou com isso na minha mesa, sei como é que você responderia. Estranho, né? Difícil, né? Difícil porque só que aí eu acho que a gente tem que estabelecer, quando a gente tem uma situação de caso concreto, e aí o pessoal que está acompanhando certamente vai pensar nisso junto com a gente, e se tiverem dúvidas não, se tiverem sugestões e ideias, podem compartilhar conosco. Qual seria o meu raciocínio nesse assunto? Que eu tenho certeza que é o mesmo do seu. Primeiro, eu tenho que analisar a natureza jurídica do Instituto. A natureza jurídica do Instituto visa garantir àquele trabalhador que sofreu um acidente uma permanência, uma estabilidade naquele emprego para que ele não seja abandonado ao léu sem conseguir uma recolocação no mercado logo após ele se recuperar de um acidente de trabalho. Aí me parece que é razoável a gente presumir que teria que ser em condições semelhantes, né? Tanto que, salvo recomendação de readaptação, ele vai voltar ali para o que ele estava fazendo na mesma função, sem ter uma possibilidade de redução salarial. Então, acho que o seu raciocínio da média que ele tinha como intermitente é muito razoável de ser defendido e orientado que a empresa mantenha aquela média. Em contrapartida, dá para a gente pensar no raciocínio para desconstruir isso, né? O trabalhador intermitente, ele tem apenas uma expectativa de jornada e de remuneração. Ele não tem garantia nenhuma que vai ter essa jornada e a remuneração. E do ponto de vista técnico, o que a gente poderia levantar? Eu não posso rescindir o contrato. Eu não posso rescindir o contrato, mas isso não quer dizer que eu seja compelido a lhe garantir algo que ele não tem a previsão. Imagine, só para a gente complicar a situação, imagine aí esse trabalhador intermitente de bar e restaurante, como você disse, né, que é o que a gente tem aí mais comum nesse ambiente, e que em 2019 ele trabalhou pra caramba. E ele tem um acidente de trajeto. Eu não vou falar quando que teve o acidente de trajeto, não, para não cair lá no meio da MP 905, que está nesse intervalo aí. Mas ele tem um acidente de trajeto. Se afasta e volta em abril de 2020. Ele recebe alta em abril de 2020. Tudo fechado. Pandemia. E agora, Carolina? E agora? Eu tenho que garantir uma média em cima de que se os bares e restaurantes ficaram fechados boa parte da pandemia. Então dá metro e meio de discussão essa história, né? Então acho que é um consultivo difícil e com bons argumentos para ambos os lados. Mas na dúvida eu ficaria aí na proteção ao trabalhador e, sendo possível, recomendaria garantir essa média de jornada e remuneração que ele tinha anteriormente, né? Essa média. Acho até que a professora Carolina travou. Inclusive, pode ser que tenha sido eu que tenha travado, ou vocês podem me dar um feedback instantâneo a respeito desse travamento. Enquanto isso, voltando aqui no raciocínio dessa estabilidade. Agora eu não sei se sou eu que estou travado. Bem, a Carol caiu, então está provado que ela saiu. Agora a estagiária dela volta aqui e participa da live. Voltando aqui com vocês, gente. Quando a gente está falando ainda da estabilidade
do acidentário, nós temos uma outra situação muito interessante para ser analisada e para enfrentar no dia a dia laboral e no dia a dia de que a gente efetivamente vive na advocacia trabalhista. Aqui, a Carol voltou. Deixa eu ver. Tararam, taram. Carolina Tupinambá, com vocês, mas parece que não é com vocês. Então eu vou continuar. Como que ficam os benefícios quando o empregado está afastado, gozando do benefício previdenciário? Como que ficam aqueles benefícios que ele tinha na empresa? Nós temos lá, por exemplo, um dos benefícios, o Vale Transporte. E aí, o Vale Transporte não tem dúvida, né, gente? Se ele tem um benefício de Vale Transporte ou auxílio combustível para trabalhar, eu não tenho dúvida de que a gente pode interromper aquele benefício. Uma outra condição, uma outra situação é o Vale Refeição e o Vale Alimentação, o auxílio alimentação. E aqui a gente abre uma porta, uma brecha, para estabelecer algumas situações distintas. Em primeiro lugar, se nós estamos falando de um Vale Refeição que ele é contado por dia de trabalho, então, para cada dia de trabalho, o trabalhador receber aquele valor para poder almoçar. Então, quando ele está afastado, você pode cortar esse benefício. Agora, o empregado recebe ali um vale alimentação ou uma cesta básica de valor fixo mensal que ele vai gastar no supermercado. Nesse sentido, a jurisprudência está encaminhando que, por ser um valor fixo que não interfere nos dias de trabalho, a jurisprudência vai encaminhando e dizer que ele tem que ser garantido. Agora, se é um vale alimentação que depende dos dias úteis de trabalho, aí ele poderia ser cortado. É uma matéria muito interessante, até bastante polêmica, traz diversas questões para a gente enfrentar, mas que acontece e faz parte do dia a dia. A coisa se complica quando a gente fala de uma outra coisa. Plano de saúde. O que acontece com um plano de saúde ou o seguro-saúde daquele trabalhador que se afasta do emprego? Olha só, a maior parte dos planos de saúde, dos seguros-saúde das empresas, eles têm uma coparticipação do empregado. Se ele tem uma coparticipação do empregado, em tese, quando o empregado se afasta por um acidente de trabalho, o que acontece? A empresa paga a parte dela, mas o empregado tem que pagar a coparticipação, a contrapartida dele. Mas a empresa não tem onde descontar, porque ele não tem lá um contra-cheque, ele não tem uma folha de pagamento dentro efetivamente da empresa. Ele está recebendo benefício previdenciário diretamente na conta dele. E aí aquele empregado não paga essa cota parte do seguro-saúde ou do plano de saúde da empresa, e a empresa fica naquela dúvida. Eu posso cortar o plano de saúde do trabalhador? E é muito comum, gente, muito comum mesmo, a empresa cortar esse plano de saúde. Aí o trabalhador busca o poder judiciário e o juiz manda manter o plano de saúde, uma vez que ele está lá exposto a um acidente de trabalho. Então existe uma situação delicada nessa história, e o que eu recomendo normalmente? Primeiro, não cortar o plano de saúde, principalmente porque a empresa ela pode vir a ser condenada pela ausência do plano de saúde às despesas médicas e os danos materiais que ele eventualmente tiver ali. Imagina aquele trabalhador que está lá no plano de saúde com uma cirurgia programada, a cirurgia não acontece e ele vai custear essa cirurgia. Isso seria, de fato, um problema. Agora, a empresa vai ficar omissa? Não. Eu oriento também a empresa notificar aquele trabalhador. Eu oriento a empresa, eventualmente, até se for o caso, principalmente um afastamento, às vezes não é acidente, é um auxílio-doença, fazer uma ação de cobrança. Quando é um acidente de trabalho, uma das coisas que pode ser feita, e é algo muito inteligente de se fazer do ponto de vista prático, meus amigos, você tem que analisar a manutenção do plano de saúde. O Clóvis está aqui falando que ele acha justa a manutenção. Eu também acho, principalmente em se tratando de acidente. No auxílio doença eu não acho justo não, porque o empregado tem a contrapartida dele, ele tinha que estar lá depositando a parte dele. Mas veja, no caso de acidente de trabalho, uma das coisas mais inteligentes a se fazer é buscar solucionar
a questão. A própria empresa tentar já chegar num acordo com a família do empregado. Acordo com a família diretamente com aquele trabalhador para falar de manutenção de plano, para falar numa eventual pensão, se for o caso, para falar num valor de indenização ou diretamente ao trabalhador, se, graças a Deus, o acidente não for fatal. Então, o que acontece? É aproveitar esse momento que precisa solucionar coisas como essa, chegar num acordo e fazer uma homologação de acordo extrajudicial. É muito interessante, resolve-se de uma vez por todas, com valores dignos, com prestações dignas aí para a empresa. Olha quantas opiniões nesse tema do plano de saúde. Eu avisei que era polêmico lá atrás, né? Elas são divergentes, né? Aqui o Clóvis Macedo fala, acho justa a manutenção do plano. Aí a Vitória fala, acho uma das maiores injustiças e covardia cortar o plano. Então, ele acha justo, ela já acha injusto e covarde cortar. Aí vem a Paula e fala o seguinte, eu acho terrível esse ônus para as empresas, passar para os empregadores o custo da saúde pública. O raciocínio da Paula ele pode se submeter ao SUS. E aí, por que ele vai manter um plano de saúde se ele não paga a cota parte dele? Lembrando, Paula, que a manutenção de um plano, que a contratação de um plano de saúde, ela não é obrigatória. A empresa pode não ter plano de saúde, salvo obrigação da convenção coletiva ou por deliberalidade. O que a gente está discutindo aqui a empresa já decidiu fazer um plano de saúde. Ela já abraçou essa responsabilidade do plano de saúde. E aí, finalmente, depois de ter abraçado isso, ela sofre um acidente e a empresa quer cortar esse plano de saúde. Só para a gente estabelecer isso aqui, tá certo? Bem, aí o negócio correu aqui. O Elson está falando. De acordo com o artigo 61 da Lei 813, é de 91% do salário de benefício, aí vem o 33 que diz que o valor não poderá ser inferior de um salário mínimo. Sim, o Elson, não pode ser inferior a um salário mínimo. É 91% desde que não seja menos que um salário mínimo. E tem uma tese aí que o pessoal nem sempre pede, que quando tem acidente de trabalho, tem um benefício de 91% e muita gente pede o quê? Pede a pensão e além de pedir a pensão, ainda pede essa diferença do benefício. Se era 91% do salário, aí você acaba, dependendo do caso, podendo requerer a complementação para 100%. E os tribunais já entenderam que não tem bis in idem nesses dois pedidos. Parece que Carol voltou aqui. Enquanto isso, plano de saúde, logo quando está doente, corta. Fora a cobrança da cota parte, quando o empregado está doente. É o Paulo aqui colocando. Mas se oferece com obrigada mesmo, o empregado não pagar sua cota parte. Carol, querida, machucou? Porque quem cai machuca, né? Quem cai machuca. E já que você voltou, já vou abrir uma pergunta aqui pra gente. Gestante em instabilidade pode pedir o rompimento do contrato por mútuo acordo? Olha que interessante essa pergunta, né? Primeiro, poder pedir, ela pode, porque os seres humanos são livres e podem pedir o que quiserem na vida. A Carol, por exemplo, nesse momento está pedindo para a live dela não cair mais. Ela pode pedir. Se a operadora de internet dela vai atender ou não, são outros 500. Agora, brincadeiras à parte, vamos partir de todas as presunções de boa-fé absolutas desse caso, né, Carol? A trabalhadora não quer, efetivamente, não quer trabalhar e ela quer fazer essa rescisão de comum acordo e a legislação ela prevê o pagamento das indenizações pela metade. Poderia a gente, de forma desavisada, talvez, pensar em dizer que é possível e pagar a metade da indenização que ela teria direito do período estabilitário daquela gestante. Esse é o raciocínio juridicamente defensável do ponto de vista técnico. Mas aí você tem uma situação muito complicada que o Tribunal Superior do Trabalho vem falando em irrenunciabilidade do direito da criança, né? Do menor. E a partir daí, você poderia questionar esse comum acordo. Então, assim, do ponto de vista prático, já que é uma live prática, Carol, quando isso acontece, o que eu sugiro
para o pessoal. Faça logo uma homologação de acordo extrajudicial, se você quer encerrar esse contrato com a gestante, que me parece que é a única forma de ter segurança absoluta nesse assunto, né? O que você acha? Não, eu também faço a mesma coisa. Todas essas hipóteses, né, que a... Você travou? Não. Não, traumatizada. Todas essas Ó, eu vou hipóteses, fazer assim, você vai achar que eu travei, ó. essas hipóteses de instabilidade, né, que a doutrina fala de altruísta, né, que está em favor de um terceiro, de uma categoria, Será que eu travei? todas as hipóteses, né, que tem muita gente boa defendendo que é irrenunciável, a solução é fazer um acordo. Né, uma solução permitida aí desde da reforma trabalhista. Antigamente, normalmente a gente ficava é, na mão, né, vivendo um cenário de insegurança, mas eu acho que a homologação é justamente para salvar essas questões. Todas as estabilidades, todas as hipóteses que a gente fala em favor da coletividade, né, quando a gente está falando do acidentado, é diferente, é para ele. Aí eu acho mais tranquilo aí. Aqui vai. O povo tá rindo de mim aqui, porque eu simulei um travamento. O Paulo falou que eu posso simular na audiência. Próxima vez que eu for fazer audiência, que eu precisar de tempo para pensar, eu vou ficar assim. É. Assim. Mas é isso. Vou puxar outra pergunta aqui, Carol. Professores, empregado dispensado logo após cessar o benefício do 91, não dando a reintegração. Aí indeniza tudo. Vai indenizar o período todo que ela está falando. Sim, O ano sim, inteiro. sim. Se não reintegrou, empregado pediu ali, a empresa não recebeu ele de volta, já passou o período estabilitário, indeniza tudo. Exatamente, é isso mesmo. Vamos puxar aqui a outra. Empregado acidentado ingressou com RI. O que é RI? Reclamação individual? Deve ser. E o juiz não deixou de abrir mão da estabilidade. Ué, mas como é que o juiz... O quê? Empregado acidentado ingressou com... Ele ingressou com a reclamação. Aí o juiz falou que ele tinha que voltar. É isso? Não sei. Gente, explica essa pergunta aí pra gente, por favor. Ô, Gabriel, eu sei que o espaço ele é limitado, aí ele tem que limitar naquele espaço e não cabe, né? Restrição indireta, Andresa. Gente, tanto que a gente... Tá. Peraí, calma. A gente é muito tapado. Rescisão indireta, claro. Vamos voltar aqui. Empregado acidentado ingressou com RI. Não. Não, aí eu acho que é outra coisa. A gente precisa ler a decisão, mas me parece que o juiz deve ter julgado que não era caso de rescisão indireta e dito a ele para se reintegrar, né? E se foi isso que aconteceu, ele acabou dando sorte, porque tem caso em que o juiz recebe a rescisão indireta improcedente como pedido de demissão e ele perde o período de estabilidade, certo? Já vi isso também. Tem mais aí? Tem mais uma. Eu tô com vergonha do RI, rescisão indireta até agora, nós dois. É falta de experiência na advocacia, nossa. Reclamação individual também. Motorista que deu causa ao acidente com o caminhão. Dano material e moral. Qual a posição dos mestres? Motorista que deu causa. Gente, se ele deu causa, eu já até tive caso assim. Se ele deu causa a acidente, a empresa tem que cobrar dele. Fazer uma dispensa por justa causa e cobrar todo o prejuízo do trabalhador, se ele tiver, evidentemente, condições de suportar. Estou presumindo uma culpa exclusiva da vítima. Imagina um motorista, toma dirige bêbado, né? E aí ainda vai em contramão em alta velocidade, para ninguém ter nenhum argumento para dizer que ele não é responsável. Justa causa e ação de cobrança com todos os prejuízos que foram levantados, né? Mais uma aqui. O empregado quis fazer acordo abrindo mão da estabilidade e o juiz não deixou. Gabriel, aí isso é um outro assunto, né? Porque assim, essa estabilidade do acidentário, data vênia ao magistrado
desse processo, ela não é irrenunciável. A única estabilidade que ele poderia questionar por ser irrenunciável aí seria a estabilidade da gestante, né? Nesses casos, não parece que é razoável o judiciário negar essa homologação de acordo. O grande problema é que, historicamente o Tribunal Superior do Trabalho ele sempre diz que a gente não pode recorrer da negativa de homologação do acordo, né, Carol? Agora, depois da petição de homologação de acordo extrajudicial, o que tem acontecido? A gente passou a recorrer. A gente passou a recorrer da homologação de acordo extrajudicial. E aí a gente fica, evidentemente, com uma porta aberta para discutir isso. Eu tenho conseguido algumas reversões, Carol, nos pedidos de homologação de acordo extrajudicial que o juiz nega, a gente está recorrendo para o tribunal e o tribunal tem reformado muitas decisões nesse sentido. Certo? A própria TST já tem precedente nesse sentido, né? Que não cabe. Eu tive outro dia uma homologação, olha que maluquice, uma homologação parcial. Falei assim, ó, eu estou homologando a quitação, mas não estou homologando. Aliás, eu estou homologando o que você vai pagar, mas eu não estou homologando a quitação, entendeu? E aí eu falei, mas caramba, como é que eu vou continuar pagando se você não está me dando a quitação? Não, é porque você tem uma homologação parcial do seu acordo. Ou seja, a parte que você paga, ok, a parte que você ganha, eu não homologo, entende? Para a empresa. E aí, isso já aconteceu, a gente também recorreu. Sabe o que eu coloco nas minhas homologações de acordo extrajudicial, Carol? Eu coloco um texto no final assim, que se a homologação alterar qualquer termo do acordo, as partes desistem dele e não têm interesse em sua manutenção. Sim, vou também, lógico. Porque a gente recorre, porque tem de tudo nessas homologações. Eu até acho, Carol, que tem muita fraude. E eu entendo os juízes quererem identificar a fraude, não permitir a fraude acontecer. Mas não dá para presumir fraude onde não tem sequer indício. Está em dúvida? Agenda uma audiência. Pergunta para o trabalhador se é aquilo mesmo, se ele foi esclarecido. Esse negócio de ficar... Primeiro, não compete ao juiz homologar parcialmente. Cabe ao juiz dizer que não homologa e oportunizar as partes em fazer um aditivo para homologar de uma outra forma ou não. Não é tarefa do juiz homologar parcialmente acordo extrajudicial. Tem algumas perguntas aqui. Pode falar. Não, tem uma aqui falando aonde que cobra. É interessante essa história do acidente, né? Que é justamente o momento em que a pessoa está mais vulnerável e fragilizada. A gente vai ter a competência da Justiça do Trabalho para fixar indenização para esse trabalhador, porque o artigo 7º fala que sem prejuízo do benefício do INSS, ele também terá direito à indenização, né, em caso de caracterização do dolo ou culpa. Então, isso ele vai postular na Justiça do Trabalho. Não só ele, como eventualmente em caso de óbito, a família dele. A gente tinha a súmula do STJ no sentido de que a viúva iria para a Justiça Comum, mas essa súmula já foi superada há um tempo, e aí a gente vai estar sempre falando da Justiça do Trabalho. Agora, outra aqui falou assim, mas se deu o Código 91, que era 31, não sei o quê. Esse tipo de coisa, quer dizer, o direito em face da Previdência, ele vai estar na Justiça Comum. Né? E aí, por que na Justiça Comum, se é uma autarquia federal, o INSS? Né? Porque o 109 lá da Constituição, ele excepciona os casos de acidente de trabalho. Então, vai para a justiça residual, que seria justamente a justiça estadual. Então, ele vai cobrar indenização em face do empregador na justiça do trabalho. Eventualmente, a reparação do benefício ou o reenquadramento do benefício com o INSS na justiça comum. E é interessante que se uma empresa, por exemplo, ela tiver um número muito alto de acidente de trabalho, por exemplo, você tem a possibilidade também do INSS entrar com ação em face da empresa para pedido de direito de regresso. E essa ação, ela correria na Justiça Federal.
Então, quer dizer, a gente pode estar discutindo acidente de trabalho na Justiça Estadual, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Desde a emenda 45 é que a gente teve essa repartição. Você estaria sempre falando de indenizações na Justiça Estadual. Mas a ideia, o ideal seria se fosse tudo na Justiça do Trabalho, na minha opinião, né? Agora você cria uma cisão que o sujeito que tá fragilizado, está acidentado, ele tem que sair correndo o mundo, né? Fora a pretensão que ele tem no próprio âmbito administrativo, porque o INSS negando o benefício, o INSS classificando mal o benefício, ele também pode se insurgir na esfera administrativa, que é outra lenha, né? Para você conseguir hoje, ainda mais nesse período de hoje, você conseguir marcar perícia, você conseguir uma revisão em sede administrativa, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, isso aí mata algumas perguntas aqui. Perfeito, perfeito, Carol. Nada a acrescentar. A Ana Cleide colocou uma pergunta aqui que eu achei tão bonitinha que eu vou falar. Grávida pede demissão sem coração. Perde estabilidade? Aí ela corrigiu embaixo. Sem coração. Olha, a grávida sem coração é uma tristeza, né, gente? Mas eu entendi que é sem coerção. É sem coerção. Tá muito óbvio aqui que é sem coerção, Ana. Ou sem coação. É porque apareceu duas vezes sem coração. Deve ser o corretor. Né? Mas brincadeiras à parte, o pedido de demissão, apesar de também existir a tese da irrenunciabilidade, etc., mas o pedido de demissão, devidamente homologado, conforme o artigo 500 da CLT, com a ressalva que ela tinha ciência da gravidez, da estabilidade, etc., ele tem sido mantido. O que a gente até passou na aula, tem de jurisprudência do TST, é a grávida que pede demissão, não sabia que estava grávida, aí no curso do aviso prévio descobre que estava grávida e comunica à empresa desistindo da demissão. Nesses casos, nós temos jurisprudência do TST dizendo que esse pedido de demissão dela era nulo, se ela arrepende ainda no curso do aviso prévio. É uma coisa interessante porque ele foge àquela regra geral que a gente está acostumado, que o aviso prévio, para se desistir do aviso prévio, é necessária a anuência de ambas as partes, né? E aí a gente passa para uma situação um tanto peculiar, mas é o que a gente tem aqui efetivamente. Tem mais uma perguntinha aqui, Carol. Professores, os herdeiros e o cônjuge podem pedir indenização somente em caso de acidente fatal? É o seguinte, na verdade, não sendo... Peraí. Como que É uma questão de processo, quer dizer, o sujeito continuou vivo. Por que eu estou tentando tirar o trem aqui. Que trem? Essa pergunta da tela. Tirou. Gente, se ele está vivo, ele tem que fazer ação, ué. Não tem sentido. Agora, eu vislumbro aqui alguns casos. Eu até já vi um caso desse. O rapaz ele sofreu um acidente de trabalho e ele ficou, assim, impotente. E a esposa pediu indenização para a empresa. No cível. De verdade. Pediu indenização à empresa no cível, no âmbito cível. Aí foi feito um acordo e tal, mas é uma possibilidade. Já pensou também, a gente pensar em outras possibilidades, um trabalhador ele perde os braços e um filho pequeno ele quer uma indenização porque ele não podia ser carregado no colo pelo seu pai. Então seriam danos próprios e não o dano do trabalhador que o herdeiro estaria pedindo. Até a pergunta da Paula, herdar de ente vivo, né? Herdar de ente vivo? Não, seriam danos próprios, danos personalíssimos, porque um acidente, às vezes, ele causa outras repercussões que não simplesmente aquele prejuízo direto ao trabalhador, né? Existe o acidente de trabalho é a pior coisa que pode acontecer. Né? É muito triste, porque a empresa fica angustiada com o quanto é caro um acidente de trabalho, ela se desestabiliza economicamente. Mas a família daquele trabalhador, quando a gente está diante de um acidente grave, ou a gente está diante de um acidente por morte, ela se desestrutura pro resto da vida. Né? Nós temos filmes do Ministério Público do Trabalho, vídeos, relatos, que são muito chocantes a respeito desse tipo de coisa. Então, o melhor que se pode fazer é tentar
cuidar do setor de saúde e segurança do trabalho da melhor forma possível, ter uma CIPA verdadeira. Porque, gente, não é conversa fiada. Onde tem preocupação verdadeira com saúde e segurança do trabalho, existe uma redução estatística verdadeira do número de acidentes de trabalho. Todos os lugares que eu já passei e vi isso, eu percebi que tem uma estatística verdadeira disso, né, Carol? É. Mas vamos para frente, né? Vamos para frente. Estabilidade de conselho curador de FGTS e INSS. Cocô de índio, vai lá. Na verdade, aqui, o que acontece, o que eu acho para a gente pontuar, é a questão da demissão, como é que ela se dá, né? Também, então a gente vê, por exemplo, no acidentado, a gente só tem a demissão por justa causa. Então, como é que você vai afastar esse sujeito? Se ele realmente cometer uma falta grave. Agora, não preciso eu ajuizar inquérito, não preciso ajuizar inquérito judicial para isso. É de bom tom, acho que fica mais coerente e transparente que haja algum fluxograma administrativo interno da empresa, né, em que a pessoa tenha pelo menos o direito de dialogar e se defender ou explicar eventualmente a falta a alegada cometida. Mas a lei nem isso fala. Agora, em relação ao membro curador da Previdência Social e o membro curador do FGTS, o que é interessante é que a letra da lei, nos dois casos, é parecidíssima, quase idêntica. Mas no caso do INSS, a lei vai falar assim, a lei de benefício, eu não sei qual é o artigo, a dispensa só pode ocorrer por justa causa apurada em inquérito judicial. Então, esse curador do INSS, que quando não era época de teletrabalho, ele estaria em Brasília, né? Esse órgão curador do INSS para se reunir, sei lá quantas vezes por ano para falar sobre o INSS. Quer dizer, eu nunca vi, é uma coisa meio doida. Mas a lei fala que para demitir é igual você demitir o dirigente sindical, aquele antigo estabilidade decenal, e a lei fala igualzinho para o diretor da cooperativa. Enquanto que se eu for curador do FGTS, que também não sei quem seria essa pessoa, mas já tendo minhas homenagens, eu poderia demitir. Aí a lei fala, só pode ser demitido por justa causa, apurada em inquérito sindical. Então, quer dizer, seria um inquérito administrativo com uma participação do sindicato. Então, eu acho assim, a única coisa que eu destacaria dessas duas lendas aí que a gente tem em termos de garantia contra a dispensa arbitrária dos membros curadores. Não sei se você acha mais alguma coisa. Não acho mais nada. Emenda com a cooperativa aí logo, então. Aí a lei da cooperativa fala o seguinte, o presidente da cooperativa, esse eu já até conheci, ele só pode. E ontem eu peguei uma consulta que é uma maluquice. Agora fizeram o COFEN, sei lá, ele fez agora um negócio de um conselho curador para discutir a vida dos enfermeiros. Tudo bem. Aí o empregado, aí vem a lei, estabelece o negócio, falando, vamos fazer um conselho, o conselho vai ser permanente, que bom, maravilha. Bom, e as pessoas membros desse conselho, não falo nem quantos, vão ser nomeadas por uma portaria. Muito bem, aí vem o COFEN e nomeia a portaria. Aí vem o nomeado e manda uma carta para a empresa. Olha, é o seguinte, eu fui nomeada, eu quero me afastar do trabalho, porque eu não vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, e receber integralmente na forma da lei lá do... essas autarquias, né, que são fiscalizadoras de profissão, elas, se lá, elas trazem assim, uma animação pessoal para normatizar e para achar que tem uma validade louca, né? Como é que... Aí a empresa já falou assim, mas espera aí, esse cara tem estabilidade? Eu faço o que com esse cara? Nada, isso é doido. Isso aí é mais... Nada. Já aconteceu, não tem nada para fazer. Então tem que parabenizar que ele assumiu um posto bonito, mas
ele deve continuar trabalhando, senão ele vai ser demitido. E o presidente da cooperativa também é aquele cara que, via de regra, ele se acha, né? É o presidente da cooperativa. Mas a lei, de fato, aí a lei federal, de fato, cria, que é aquela lei 2764, cria a estabilidade e fala após um ano o mandato do presidente da cooperativa. E fala especificamente que só vai demitir por justa causa e com inquérito judicial. Então teria que entrar. São 4 os personagens que demandam inquérito judicial. É o sujeito do INSS, que a gente não sabe quem é esse cara da cooperativa, é o cidadão quase alma, né, que é o da estabilidade decenal, lá de trás, e o dirigente sindical. E o Conselho Curador do INSS e FGTS, né? Não, o FGTS, cara pálida, ele é demitido pelo inquérito sindical e não judicial. Para ir na frente do juiz, só o INSS, o FGTS não precisa. Isso só serve para nada, só serve para cair. Isso só serve para cair no concurso. Vamos falar sério, né? Isso só serve para cair no concurso, porque, sinceramente, agora, para o estável sindical, sim, já até fiz alguns inquéritos de apuração de falta grave. Para conselho, e é bom que tem um monte de testemunha, né? A gente lembrando aí que são 6 testemunhas, então a CLT estimula essa fofoca, né? Todo mundo quer saber. Estimula essa fofoca, é muito. Não, deixa eu te falar, eu contei pro pessoal um caso que tá em tramitação, esse caso, é um inquérito para apuração de falta grave, que eu protocolizei, e aí o reclamante fez uma reconvenção, uma reclamação trabalhista como reconvenção no inquérito. Cheguei na audiência inicial e falei, excelência, cabe, os ritos são incompatíveis, né? Nós temos aqui uma diferença de rito gritante. O que a gente vai fazer? Porque a reclamação trabalhista, a reconvenção dele, tem 3 testemunhas. O inquérito tem 6. Eu vou ter uma audiência com 9 testemunhas ou eu vou poder em 6 testemunhas para reclamação trabalhista? Do jeito que vier, tá ruim. E aí o juiz manteve. Vamos embora e na instrução a gente resolve. Aí eu cheguei na instrução, aí ele tinha 4 ou 5 pessoas lá, presentes, né? E o pessoal tá falando que meu som tá baixo. Você tá me ouvindo normal, Carol? Não, baixou um pouquinho, mas agora voltou. Ah, não, então tá, obrigado, Walter. Então aí o que acontece? Cheguei na audiência, Carol, e falei, excelência, o reclamante tem aí 5 testemunhas, tal, eu quero saber quem são as testemunhas do inquérito e quem são as testemunhas da reclamação trabalhista, porque nós temos que separar. E outra, e se uma testemunha aqui dentro, ele já ouviu 3 da reclamação trabalhista, uma 4ª testemunha tem conhecimento das relações dele individuais? Pode perguntar ou não pode perguntar? Ou só posso perguntar se for para prejudicar? Aí ele viu a insanidade que estava sendo feita e resolveu separar os processos, e aí os processos estão correndo em separado. Mas assim, é uma loucura inquérito para apuração de falta grave. Carol, vamos fazer o sorteio? Bora, peraí. Então vamos aqui a situação aqui, deixa eu entrar aqui. Gente, vocês vão presenciar ao vivo algo inédito. A Carol operando as 2 máquinas ao mesmo tempo, em que uma delas vai fazer um sorteio. Ela ensaiou hoje à tarde. Ah lá, começa aí. No lugar de virar a câmera, ela vai virar o celular. Muito bom. Tá tudo preparado aqui minha situação. Eu não estou enxergando. Peraí, aqui, tá vendo? Realizar o sorteio. Sorteio grande. Muito aí bom. A gente tem aqui realizar o sorteio. Vocês sabem fazer sorteio pelo Instagram? Aprendam agora a fazer o sorteio pelo Instagram. Aí eu já preenchi aqui. Carol Tupi é o meu negócio, tá? Então, aí depois botei meu e-mail aqui. Muito bem, prosseguir. Aí verificando, Aí eu já vou colar o link, que já está no meu corta e cola aqui. Ctrl+V, já botei aqui. Que sacanagem, o Elson tá perguntando cadê os auditores. Tem 80 e tantos auditores aqui, Elson. Já tá buscando aqui a situação do novo notável. Por favor, aguarde 20 segundos. Gente, tô tão emocionado, parece BBB.
Sério, falar em BBB, eu tenho dia que acontece alguma coisa muito relevante na casa lá, eu fico chateado, sabia, Carol? Porque só dá isso no Instagram. Aí eu não vi, eu não tô acompanhando, e não tem nada contra. Sempre gostei de BBB, mas não tô tendo tempo. Aí eu não fico sabendo, né? O que que acontece? Falaram para eu bloquear os comentários. Pera aí, gente, eu vou desativar os comentários pra gente poder ver. Muito bom. Muito boa dica. Sortearam, mas e aí? 3, 2, 1. Quem ganhou foi... Adriana Nunes. Olha lá. Adriana Nunes. Ou tá rindo? Adriana Nunes RS. Depois você manda uma mensagem no privado dela. Vamos voltar para a live. Se a Adriana tiver na live. Pô, uma coisa que ia ter sido legal era anunciar que só valia quem tivesse na live o sorteio, hein? Ia ser legal esse negócio. Na próxima a gente vai voltar nisso aí. Mas volta para cá e deixa eu te fazer uma última pergunta. Carol, tem uma pá de gente me perguntando se eu não vou entrar na nova rede social, a Clubhouse, né? Aí a primeira vez que me... aí a primeira vez que me falaram, pô, legal, uma rede social, tá um monte de gente lá. Eu falei, puxa, que máximo, eu quero participar, como é que é? É só de live, é só de áudio. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem comigo. Tu quer que eu entre, eu vou ser humilhado, porque eu proíbo as pessoas de me mandarem áudio, né? Eu falo para as pessoas que áudio de mais de 1 minuto é podcast, entendeu? Como é que a gente faz? Aí o povo quer me pôr numa rede social que só tem áudio? Não, é muito, né? É muito. Mas, Carol... Não, acho que pra mim não vai dar, não. E também não tô conseguindo o BBB. Eu tô vendo todo mundo odiando a menina. Eu não sei o que que é ainda. Mas eu vou ver esse final de semana o que que é. Vou conversar com alguém. Carol, eu fiz um print aqui agora, que eu vou colocar lá no grupo de professores notáveis, porque a Merian Oficial falou, Carol, ensina o professor Fabiano a fazer sorteio. Ué? Carol, querida, beijo no seu coração, foi ótima a nossa live, sorteio realizado, posta lá o resultado desse sorteio depois, posta lá no feed lá onde que tá, e fica com Deus, até a próxima, até quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas. Já sei o tema da nossa live para quarta-feira de cinzas. Qual? Consequências trabalhistas pós-carnaval. A gente fala dos empregados que faltaram, fala das brigas, fala da desídia, fala de empresa que não tinha previsto. A gente vai fazendo assim, alguma coisinha. Ou o pessoal depois faz uma live aí, uma sugestão aí, a gente acata as sugestões. Estão pedindo uma sorte de acidente de trabalho, mas é uma boa também depois. Tá bom. Gente, felicidade. Beijo, Rafael. Até quarta. Ó, para encerrar com aquele jeito. Travei. Tchau. Tchau.